Capítulo 22. Alina. Depois de algumas semanas com Thomas em nossa casa, comecei a nutrir fantasias de que as coisas poderiam continuar assim, indefinidamente. Eu deveria saber que não duraria para sempre. Se havia uma coisa coerente em relação à guerra, era que as coisas sempre pioravam. Na manhã em que tudo mudou, eu tinha acabado de me despedir de Thomas e mamãe estava prestes a fechar o alçapão para que ele pudesse dormir. Saí de casa para o campo, sabendo que ela viria logo atrás de mim, já pensando nas tarefas do dia. Meu pai estava na cidade entregando a produção da semana, mas eu o ouvi gritar quando retornou pelos portões. Ele saltou da carroça e começou a correr, algo que meu pai nunca fazia por causa de seu reumatismo. "Alina!" gritou enquanto se apressava em direção à porta. "Corra, Alina, pelo amor de Deus, corra!" Ele desapareceu no interior da casa e eu me apressei para alcançá-lo. "O que foi?" A mesa fora deslocada e o alçapão reaberto. Mamãe e papai estavam agachados ao lado dele, sussurrando com urgência para Thomas. "Não há tempo! Para o alçapão, agora!" Mamãe disse bem rígida. "Mas o que está..." Ela agarrou meu antebraço e, enquanto me empurrava sem jeito para baixo da mesa, senti os arrepios percorrendo todo o seu corpo. Aquilo me alertou para que eu ficasse quieta. Em seguida desci rapidamente a escada e Thomas me pegou em seus braços. Ele pressionou seu dedo indicador sobre os meus lábios e me conduziu para o colchão. Então, sentou-se ao meu lado. O porão mergulhou na escuridão. Aí ouvimos o baque pesado do alçapão se fechando e do tapete sendo puxado e o som de arrastar, quando a mesa foi colocada no lugar. Eu tinha estado naquele minúsculo porão todo dia, por várias semanas até então, mas nunca com o alçapão fechado, e mesmo com ele aberto eu ainda entrava em pânico todas as vezes. Agora, meus olhos começavam a se ajustar à luz fraca, mas meu cérebro, de alguma forma, não conseguia se acostumar ao ar abafado. Cada vez que eu respirava, ficava convencida de que seria a última. Inspire. Consegui puxar o ar. Expire. Essa será a minha última respiração. Agora vou sufocar. Inspire. Há um pouco mais de ar, afinal. Eu sabia que não aguentaria 2 minutos ali dentro, muito menos 2 horas, então tive que perguntar a Thomas o que estava acontecendo. "Thomas", comecei a dizer, mas ele pressionou a mão sobre a minha boca com força, assim como eu havia feito muito tempo atrás com Emília. Tirei seus dedos do meu rosto, mas permaneci sentada em silêncio, fervilhando de frustração, confusão, e não demorou muito uma raiva genuína. Então, ouvi o barulho do caminhão à medida que se aproximava e soube quando estava bem na porta da frente. Até aquele estrondo ressoar, eu estava muito mais irritada do que com medo. Havia algo de sinistro em escutar aquele som do subterrâneo. A maneira como vibrava pela terra, como se o porão fosse desmoronar ao nosso redor. Ele me lembrava vividamente aqueles primeiros ataques aéreos e o terror que parecia nunca ter fim. Eu não tinha ideia de qual perigo exatamente enfrentávamos desta vez, porque todas as nossas vidas já estavam em perigo àquela altura. Eu apenas sabia que para mamãe e papai me esconderem, deveria ser algo de fato significativo. Houve saudações abafadas, mas não o suficiente para ocultar o contexto. Ouvi a rigidez nas vozes dos soldados, a polidez esperançosa de mamãe.
Hübsche Tochter. Eu já estava confusa, nervosa e apavorada, mas ao som daquelas palavras meu sangue gelou, pois eu soube naquele momento quem era o soldado que estava em casa. Linda filha! Era o jovem soldado do dia de outono, a última vez que usei um vestido. Ele havia retornado e estava perguntando sobre mim. Eu estava apavorada demais para gritar, mas da mesma forma estava apavorada demais para me controlar e não conseguia pensar racionalmente o bastante para ter certeza do que poderia fazer a seguir. Mas os braços de Thomas me envolveram com firmeza. Levantou um deles para começar a acariciar bem suave meus cabelos. Fechei os olhos e descansei contra o seu corpo. E ele depositou um beijo suave na minha têmpora. Eu nunca havia entendido o significado da expressão extrair forças de alguém até aquele instante. Porque, com todo o universo fora do meu controle, a única coisa que me manteve em silêncio naquele momento foi a força de seus braços em volta de mim e o calor de seu corpo ao meu lado. Foi para Varsóvia, ouvi minha mãe dizer, cuidando do sobrinho doente. Sobrinho doente? Eu nem mesmo tinha um sobrinho. A mentira de mamãe era ultrajante e ridícula e, além disso, não fazia sentido algum contá-la. Em todas as agruras às quais havíamos sobrevivido até aquele ponto, ela nunca tinha feito algo tão maluco antes. Voltei a ficar tensa, porque com certeza seria pega e então todos nós pagaríamos o preço por isso. Será que tinha perdido a cabeça? As vozes dos soldados, agora mais ferozes, mais determinadas e cada vez mais próximas, até que, meu Deus, eles estavam na casa. Estavam bem acima de nós, ao lado da mesa que ficava bem em cima do alçapão. Thomas segurou-me com tamanho vigor que a pressão em torno dos meus braços finos como juncos era dolorosa. Concentrei-me no desconforto. Eu precisava do estímulo para me estabilizar, porque além daquela leve dor, só me restava o medo. Ouvi o som retumbante dos soldados caminhando pela casa. Ouvi-os enquanto entravam no meu quarto. Ouvi a maneira como zombavam de nossa vida simples. Ouvi quando tornaram a passar direto pela mesa à minha procura no trajeto para o quarto dos meus irmãos. E então ouvi a porta da frente fechar. Todos estavam do lado de fora agora, e as vozes foram de novo sumindo, até que o caminhão deu a partida, e então instalou-se um completo silêncio. Thomas e eu esperamos 2 horas. Achei que mamãe e papai iriam cuidar de suas tarefas rotineiras lá fora e nos deixar ali, até que tivessem certeza de que era seguro. Mas o tempo passou e a porta não se abriu e suas vozes não retornaram. Em determinado momento, por fim, Thomas mudou ligeiramente de posição no lugar e produziu um som com o nariz que a princípio não reconheci. Eu me virei para ele e aguardei. Àquela altura, já havia me acostumado com a escuridão, mas ainda assim demorei um momento para perceber que seu rosto estava brilhando. Por quê? Sussurrei. Eu não sabia ao certo o que estava questionando. Por que está chorando? Por que eles não voltam para dentro? Por que a guerra? Eles disseram ao seu pai no posto de racionamento. Disseram-lhe que fosse para casa e fizesse as malas. Disseram-lhe que viriam buscar. Buscar a mim? Mas não, Alina. Os soldados vieram buscar todos vocês. Mas isso é por minha causa, porque eu não verbalizei, porque não queria que ele se sentisse mal.
Mas isso aconteceu porque eu o havia ajudado? Simplesmente pelos campos, Alina. Esta manhã, quando foi ao posto de racionamento, disseram a Bartuk que estão criando uma Interessengebiet, uma zona de interesse, em torno dos grandes campos de trabalho, e que ele deveria voltar para casa e fazer as malas e se preparar para partir de imediato. Pelo menos agora sabemos porque a maioria de seus vizinhos se foi. Existem dezenas de milhares de prisioneiros nos campos, atualmente. Um exército de mão de obra gratuita. E se suas rações são escassas, ainda assim são muito mais do que os trabalhadores recebem. Então, para onde meus pais foram? Aline Moegistko, não importa onde estejam, nós temos que ir embora agora, o quanto antes. Ir embora da casa? Ir embora do distrito, no mínimo. Ir embora? Quer ir embora agora? Meus pais se foram e não temos ideia de onde eles estão. Você ficou maluco. Eu tenho que ficar, tenho que tentar ajudá-los. Isso é maior do que seus pais, Alina. Thomas sussurrou. Seu pai ouviu falar de uma cerca em volta de todo o distrito. Não sabemos dizer se esta fazenda estará dentro do limite demarcado, mas precisamos sair caso esteja. Mas meus pais são pessoas resilientes e inteligentes, assegurou. Mas sua tentativa de tranquilizar foi muito pouco convincente. Mais cedo eu estava convencida de que não aguentaria 2 minutos no porão. Mas permanecemos lá o dia inteiro. Nós nos aconchegamos sob os cobertores no colchão e ouvimos o relógio do andar de cima badalar as horas. Houve momentos em que cheguei a chorar. E às vezes Thomas também. Quando finalmente comecei a ficar com sono, ele me ajudou a subir e foi buscar água fresca no poço, enquanto eu usava a casinha lá fora. Não podíamos acender a lareira sem nem a luz, no caso de alguém estar vigiando a casa de longe. Então, em vez disso, caminhávamos tropeçando no escuro. Quando chegou a hora de descer a escada, ocorreu-me como seria difícil recolocar a mesa e o tapete sobre nós mesmos, sem ajuda externa. Mas Thomas já havia elaborado um plano com meus pais para uma situação como esta. Ele puxou a mesa só um pouco, de modo que 2 das pernas não estivessem mais em cima do tapete. Mas a mesa ainda, assim, cobrisse a escotilha. Com sorte, para qualquer pessoa que nunca estivesse antes na casa, pareceria apenas que nossa pequena mesa estava descentralizada em seu tapete. Foi difícil para ele voltar para dentro com a mesa por cima, mas agora, quando fechava o alçapão, o tapete permanecia esticado sobre ele. Thomas voltou para debaixo dos cobertores comigo e me abraçou, até que eu dormisse um pouco. Mas quando o relógio no andar de cima soou 2 da manhã, me acordou com um beijo na testa. Eu tenho que ir, disse. Fiquei desesperada diante da ideia e tentei convencê-lo a ficar, mas ele insistiu. Preciso descobrir se alguém sabe para onde seus pais foram levados e deixar comida para Eva. Ficarei ausente por algumas horas, porque precisarei ir a Tcherbínia para ver Nádia. Diga-me, murmurei, Nádia é seu contato no Zegota? É por isso que você estava tão determinado a me manter longe da casa dela? Ele assentiu silenciosamente. Sim, ela está coordenando os esforços para esta região. E Ian ficou com raiva porque ela estava ajudando os judeus, presumi. Thomas fez que não, com a cabeça. Você se lembra do fazendeiro em quem não confiei? Encarei-o boquiaberta. Ian está escondendo os judeus em sua casa? Perguntei incrédula. Isso.
Isso não faz sentido, Thomas. Ele se isolou na metade da frente da casa, porque é estúpido demais para se deixar enganar pela propaganda nazista. Então está convencido de que meus amigos são portadores de doenças, contou Thomas, sua indignação evidente, e permite que Saul e Eva usem apenas um minúsculo espaço nos fundos da casa. Assim há uma barreira entre eles. Não se engane, Alina. Ele faz isso apenas pelo ouro. Nádia só se aproximou dele porque estávamos desesperados. Precisávamos encontrar um lugar seguro para Eva dar à luz. É por isso que Justine e Ola foram embora. Ola não queria se envolver nisso. Ela ficou furiosa com Ian e com Nádia por arriscarem a vida de Justina. Thomas resvalou a mão contra minha bochecha. Deixe-me ir com você esta noite, implorei. Não, Alina. Não, quando devo ir à cidade. Se eu fosse pego violando o toque de recolher, seria ruim. Mas pelo menos teria uma chance de passar uma conversa para escapar do perigo. Mas você é muito marcante, meu amor. Você deve ficar aqui escondida por enquanto. Mas e se você não voltar? Sussurrei. Pressionei sua mão em meu queixo, tentando impedir que meus dentes batessem. Você acha que poderiam me impedir de voltar, Alina? Depois de tudo a que sobrevivemos? Depois de tudo o que passei para retornar para cá, para você? Thomas sussurrou, roçou seus lábios contra os meus. Não existe essa possibilidade, moedístico. Mas se eu não voltar rápido como planejo, apenas se esconda aqui. Você tem comida e água que vão durar semanas e vou garantir que Nádia saiba para vir procurá-la. Ele encheu sua pequena mochila com batatas e alguns ovos, depois subiu para fora do porão. Recolocou o tapete e a mesa no lugar e seguiu seu caminho. Capítulo 23. Alina. Ouvi o relógio badalar a 1 hora, depois às 2, então às 3. E durante todo este tempo aguardei e fui invadida por ondas de pânico e medo conforme surgiam. Eu queria berrar pela injustiça de tudo isso. Queria ficar com raiva de Thomas por me abandonar sozinha no porão, no pior dia da minha vida. Queria voltar no tempo e enterrar minha cabeça debaixo do travesseiro, na minha cama lá em cima, e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Passava das 5 da manhã quando escutei um som vindo de cima. Ouvi um movimento abafado sobre mim. Logo, o alçapão se levantou. E quando reconheci Thomas na abertura, comecei a chorar. Ele esperou até colocar o alçapão de volta no lugar para me confortar. Estava tremendo também, pela adrenalina e pelo frio, imaginei. Você descobriu alguma coisa? Sim. Ok. Para onde eles foram levados? Para Auschwitz, disse ele. Ok, exalei com alívio. Certo, para a cidade, então? Não parecia tão ruim. Auschwitz era um lugar bom o bastante, um lugar muito parecido com Tcherbinia, com muitas fábricas e residências. Por um momento imaginei os dois, aceitando o emprego em uma linha de montagem para os nazistas. Não era o ideal, mas me senti confiante de que poderiam sobreviver a isso. Não, Alina, não na cidade. Eles foram levados para o campo de trabalho, esclareceu Thomas e respirou fundo. Embora haja 2 agora lá, não consegui descobrir qual deles é. O sonho de meus pais na linha de montagem se despedaçou. E agora, em vez disso, eu os vi amontoados como sardinhas, com as dezenas de milhares de trabalhadores agrícolas sobre os quais Thomas me alertara. Fui de novo tomada pelo desânimo. Não importa qual é o campo, não é? Deduzi de repente me sentindo muito pesada. Seja como for, não podemos resgatá-los. Ou Nadia Novak tem a capacidade de contornar todo o exército nazista? Não.
Não importa qual é o campo, ele admitiu sombriamente. Mas eles vão apenas esperar pelo fim da guerra lá. Eles vão trabalhar duro e ficar longe de problemas como sempre fizeram. Eu disse com alguma determinação, até que um pensamento me ocorreu. Enrijeci um pouco. Espere, estes são os campos com fornalhas? Sim, Thomas sussurrou. Eles chamam o campo menor de Auschwitz. O campo maior é chamado Birkenau. Trocou de posição na cama, puxando-me para mais perto. Existem, sim, grandes fornalhas em ambos os campos e... Mamãe disse que as fornalhas são apenas para aquecer a água. Interrompi. Mas mesmo aos meus próprios ouvidos, eu soava ligeiramente histérica. Não temos certeza. Ninguém fora dos campos sabe, ao certo falou. Mas então respirou fundo e seu tom endureceu. Mas os nazistas foram vistos transportando caminhões cheios de cinzas para despejá-las no rio, e há algumas suspeitas de que possam ser os restos mortais de alguns dos prisioneiros. Talvez seus pais tenham sorte, ou talvez consigam encontrar uma forma de sobreviver. Mas milhares de pessoas foram para os campos, milhares de judeus de muitas nações, milhares de poloneses católicos, como seus pais, e milhares de prisioneiros políticos. Mas foi só há pouco tempo que os nazistas precisaram expandir suas acomodações. Todos esses prisioneiros estão indo para algum lugar e, independentemente de serem assassinados ou trabalharem até a morte, o lugar mais provável em que acabarão é nas fornalhas. Este era o novo Thomas, o homem que foi destruído pelas atribulações e pelo remorso, o realista que substituíra meu belo sonhador. Ele estava me dando um tapa verbal na cara, porque acreditava que eu precisava de um choque de realidade. Por um instante apenas eu o odiei por isso. Até que me lembrei de que nada disso era culpa dele. Comecei então a chorar e ele cobriu o meu rosto de beijos. Eles não vão voltar, Alina. Mas talvez... Eles não vão voltar, sussurrou. Se conseguir encontrar uma forma de sair da Polônia, temos que aproveitá-la. Prometa-me que virá comigo se eu encontrar uma forma. Sair da Polônia? Repeti em meio aos meus soluços. Isso nem mesmo é possível. Como sairíamos da Polônia? Não sei ao certo. Pelo menos não, por enquanto, ele admitiu. Conheci um fotógrafo há alguns meses. Ele estava documentando o trabalho do Zegota e sei que estava usando mensageiros para contrabandear filmes para fora do país. Ele me perguntou naquela ocasião se eu faria uma viagem por ele. Fiquei tentado, Alina, serei sincero com você. Foi pouco antes de nos reencontrarmos e quase fui. Pensei em tentar fugir e então talvez você pudesse me seguir depois, mas não consegui me obrigar a deixá-la. Agora, bem, eu nem sei se ele ainda está pela região, mas Nadia está tentando encontrá-lo. Se pudermos achá-lo e ele nos ajudar, moiegístico, não há outra opção. Não para nós, não agora. Não temos escolha a não ser tentar sair. Mas nós poderíamos ficar, sussurrei. Poderíamos viver nas sombras como você tem feito. Eu não quero essa vida para você, Alina. Mas nós poderíamos ficar aqui. Uma hora a comida vai chegar ao fim e se a cerca for construída antes disso, ficaremos presos dentro desta zona. Poderíamos tentar entrar na cidade.
Eu não quero essa vida para nós, Alina. Thomas repetiu, levantando a voz, voltando a endurecer o tom, até que me afastei dele. Sim, pode haver maneiras de sobrevivermos aqui. Talvez possamos conseguir documentos de identidade falsos. Poderíamos nos mudar para Cracóvia ou Varsóvia e tentar viver à vista de todos. Talvez fôssemos apanhados e mortos. Talvez sobrevivêssemos e sofrêssemos por seja lá quantos anos de fome e violência que a guerra nos infligisse. Mas não há a menor condição de vivermos aqui. E não há a menor condição de construirmos a vida que havíamos planejado, não se ficarmos. Ele suspirou profundamente e me puxou mais uma vez para junto de si. Eu preciso que você fique segura. Mas este é o meu lar, eu disse. A Polônia é o meu lar, o que mais lá há? Lá fora para nós. Lar não é o país em que se está. Somos nós. Lar é o futuro que planejamos e com o qual sonhamos. Podemos construí-lo em qualquer lugar. E, sim, você é uma criaturazinha desamparada. Grunhi em protesto e ele riu baixinho. Mas você é durona, Alina, e acho que também sabe disso agora. Posso ver isso em você. Um ímpeto para sobreviver. Um ímpeto para ter uma vida melhor. É o forte lampejo de indignação em seus olhos. Quando acha que está sendo deixada de fora em um segredo. É a força que demonstrou quando decidiu ficar ao meu lado, sabendo que ao fazê-lo, isso poderia levá-la à morte. E se conseguirmos sair deste lugar juntos? Seu tom tornou a se abrandar, até que estava de modo gentil implorando para mim. Pense só nisso, moegístico. Eu poderia começar a estudar de novo e, enfim, me tornar um médico. Talvez até você pudesse estudar. Poderíamos arranjar empregos, uma casa, ter filhos um dia e dar um futuro para eles também. Não percebe? Ficar aqui é aceitar a morte nas mãos destes monstros. E eles já tiraram o suficiente de nós dois. Nossa única opção é tentar fugir. E se tentarmos e fracassarmos? Então, fez uma pausa e por um momento procurou as palavras. Depois sussurrou. Bem, então, Alina, pelo menos fracassaremos juntos. Isso vale alguma coisa, não vale? Apertei sua mão, dei um suspiro trêmulo e fechei os olhos. De certa forma sentia que não tinha mais nada a perder, mas eu tinha algo a perder. E ele estava sentado bem ali, comigo, implorando a mim para que tentasse fugir. Eu estava apavorada. Mas se Thomas estava indo, eu realmente não tinha escolha, porque ficar para trás nem era mais uma opção. Ok, sussurrei, está bem. Capítulo 24. Alice. Passo as 36 horas seguintes em pânico, às voltas, com uma organização desesperada que diverte minha filha e confunde meu filho. Ed me observa em silêncio, enquanto procuro na internet por maneiras de lhe comunicar que mamãe está indo viajar. No fim, redijo um roteiro social que o Wade pode lhe dar como rotina para lembrar a Ed onde estou e em seguida crio um calendário de dias que ele pode contar regressivamente. Escrevo instruções estritas a Wade para desmarcar um dia todas as manhãs, para que Ed possa ver quantas noites de sono faltam. Imprimo uma foto minha e colo na base, depois pinto ao redor dela com um marcador de texto verde brilhante para dar ênfase. Quando termino,
Olho nos lindos olhos verdes do meu filho e começo a chorar. Ed considera isso por um momento, então se afasta em silêncio. Ele retorna, alguns minutos depois, com o seu iPad na mão e pergunta: Mamãe machucada? Eu me acalmo. Asseguro-lhe que estou bem, coloco-o para assistir Thomas e seus amigos e começo a documentar sua rotina para o Wade. Tento encontrar um equilíbrio entre querer que o Wade siga tudo à risca e apenas oferecer-lhe o básico para que ele possa chegar ao fim de cada dia. O problema é que com Ed, na verdade, não existe algo como suficientemente bom. Tudo tem que estar certo. Eu sei que o Wade não entende tal ideia, por isso sei também que não vai respeitá-la. Nem imagino o que vai acontecer com o meu filho enquanto eu estiver fora. Nesses 7 anos, desde que ele nasceu, o mundo inteiro mudou para mim. Entrei para um clube do qual nunca quis fazer parte, o Clube das Mães de Autistas. E o custo de adesão foi a vida que eu planejara até então. Alguém uma vez me disse que ter um filho com autismo era como fazer uma viagem para outro país, onde você não fala o idioma. E na época, achei que esta analogia era genial e adequada. Mas, nos últimos anos, à medida que a extensão da deficiência de Ed, de fato, se tornava aparente, perguntei-me se, em vez de estar em um país totalmente diferente, estou em um planeta totalmente novo. Agora, estou deixando Ed por 6 noites inteiras. Estou viajando no tempo, retornando a uma fase da minha vida em que não tinha um filho que exigisse a maior parte do meu foco. Vou sentir falta dele? Vou ficar aflita pensando nele? Ou a possibilidade mais assustadora de todas, será que sentirei alívio por ser liberada da responsabilidade por seus cuidados? Eu amo Ed, por Deus, eu o adoro de coração. Mas não poucas vezes, quando penso na vida que tenho com meu filho, sinto-me completamente só e constantemente oprimida. A parte rancorosa de mim espera que nos próximos 6 dias o Wade tenha um gostinho de como é isso. Essa é a parte que sabe que todas essas instruções que estou preparando sobre a rotina de Ed são inúteis, porque meu marido é muito arrogante para se preocupar em segui-las. Eu tenho um PhD ali, consigo me virar alguns dias sozinho com 2 filhos. É a postura de pouco caso quanto à complexidade do meu papel em nossa família que me irrita. Quase nunca verbalizada de forma tão explícita, mas implícita em muitas de nossas interações nos últimos anos. Mesmo agora, quando o Wade está bem na fita comigo pelo apoio que está dando, sei que está subestimando a dificuldade daquilo que concordou fazer pela próxima semana. Estou preocupada sobretudo com Ed, mas Callie também entra nesta equação. É uma menininha adorável, mas o fato de ser superdotada às vezes representa um desafio. Ela fica terrível quando seu nível de estímulo está baixo. Então seu cronograma é lotado e sua mente opera a 1 milhão de quilômetros por hora o tempo todo. Isso necessita de um monitoramento cuidadoso, porque quando tudo a sobrecarrega, tende a entrar em parafuso. Wade nunca teve que lidar de fato com esse lado dela. O que ele faria se desse um chilique? Eu respiro fundo
e prometo a mim mesma que aconteça o que acontecer, eles irão sobreviver. Todos eles irão sobreviver e eu também. Organizei tudo o que me é possível organizar, enviei por e-mail à guia turística o que ela precisava e fiz as malas com precisão militar. Mas, no minuto em que entramos no aeroporto, a enormidade do que estou deixando para trás se instala à minha volta, como uma névoa pesada, e de repente é tudo em que consigo pensar. Sinto apenas medo, ansiedade e arrependimento. Que coisa mais estúpida e impossível fui fazer? E se algo acontecer com Ed ou Kali e eu estiver do outro lado do planeta? Levaria dias para chegar em casa e, meu Deus, se acontecer com Babcha, o que eu realmente estou achando que vou fazer afinal? Eu nem sei o que ela está procurando. Alice, Wade, diz de repente. Eu me viro para ele e, de súbito, percebo que estou hiperventilando de forma audível. Ele agarra meus braços e baixa os olhos para mim. Eu não vou decepcioná-la, diz. As crianças vão ficar bem, eu prometo. Isso foi um erro, inspiro fundo. Fui impulsiva, estava com raiva e estou transtornada. Não, interrompe, mas o faz com gentileza, com cuidado. Fico impressionada com a ternura em sua voz e interrompo meus protestos para deixá-lo levar o tempo que quiser antes de explicar. Ele respira fundo, remove as mãos dos meus braços para segurar meu rosto delicadamente entre as palmas. Nesses últimos anos você viveu e respirou nossa família. Você é uma esposa maravilhosa, uma mãe brilhante. Mas, Ali, inspira o ar devagar de novo e então seu olhar adquire cada vez mais uma expressão de súplica. Por melhor que isso seja, não é tudo que você queria ser, querida. Eu sei que esta viagem é por Babcha, mas eu meio que espero que seja também por você. Uma chance para largar um pouco do peso de nossa vida familiar e para eu assumi-lo, para que você possa carregar outras coisas também. Andei pensando desde que conversamos na outra noite. Nunca, nem por um segundo de nossa vida juntos, você me pediu para colocar as minhas coisas em segundo lugar. Bem, durante esta semana quero que descubra como é essa sensação, para que você saiba que eu realmente sou grato. Talvez possamos encontrar uma solução para tudo isso e compartilhar melhor a carga um dia. Não sei como vai ser ou como faremos, mas quero ser um marido melhor para você, um pai melhor para o Ed. Esta é a primeira vez em anos que ele chamou Ed pelo seu apelido. Também é o mais perto que Wade já chegou de admitir que falhou com nosso filho e, ao fazê-lo, falhou comigo. Eu provavelmente deveria estar brava com este reconhecimento, por ele, de fato, saber bem o que fez conosco nesses anos de negligência para com suas obrigações emocionais. Mas não estou brava, porque isso não é novidade para mim, não é novidade para o Wade, e agora foi verbalizado. Há algo de excepcional em ter essa coisa horrível às claras entre nós e de repente, do nada, consigo voltar a respirar. Eu sei que vai ser difícil entrar naquele avião. Não posso nem imaginar como vou dormir esta noite, sabendo que estou tão longe deles, sabendo que estou completamente por conta própria. Mas o Wade está certo. Há
uma oportunidade aqui para mim. De alguma forma, ao mesmo tempo, uma chance que ele está me dando e que estou aproveitando avidamente, e é meio assim que uma parceria deveria funcionar. Nós dois estamos fazendo isto acontecer por Babcia e por mim. Não faço ideia do que me aguarda na Polônia. Não faço ideia de como vou encontrar as respostas, quando nem mesmo sei as perguntas. Mas o desafio de tal objetivo de repente parece divino. Vá, diz Wade, e beija bem suave minha testa. Amo você. Eu não vou decepcioná-la. Faça a sua viagem e tente também se divertir um pouco, ok? Tenho que me virar antes que as lágrimas me vençam, então o faço. Dou meia volta, pondo-me de costas para ele, agarro minha mala com força e caminho decidida na direção do balcão de check-in.